Pronto. Já deu sinal positivo. Ok, professor. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de um momento de silêncio em homenagem aos docentes que perdemos. Perdemos recentemente a professora Geórgia Campos de Souza, hoje mais um professor aposentado de nossa instituição, do Centro de Engenharia Elétrica, outros profissionais terceirizados, vítimas de Covid ou não. Me parece que a morte tem sido bem presente no nosso meio, né? Hoje a gente está com um servidor efetivo aposentado lá de Cajazeiras, internado, muito grave, por conta de uma tentativa de suicídio. Joaquim, acho que alguns aqui conheceu, né, motorista nosso do campus, tudo, por todas essas questões que temos passado, né? Então, em respeito a tudo que temos vivido, momento de silêncio. Aproveito também o início da reunião para dar boas-vindas aos novos conselheiros, na pessoa da professora Jaciara, minha amiga querida, e em nome dela saudar a todos, os demais que junto conosco aí, não tenho dúvida que darão, né, tudo de si para que a gente possa avançar na UFCG cada vez mais. E colocar já em apreciação a ata, né, da reunião ordinária ocorrida no dia 22 de abril de 2021 e a ata da reunião extraordinária ocorrida no dia 28 de abril de 2021 também. A gente aprova uma e, na sequência, a outra. Então, se alguém tiver alguma correção, alguma sugestão para fazer da ata da reunião ordinária, de 22 de abril, por favor, queira se pronunciar ou, se preferir, se manifestar por escrito aí no chat ao lado. Professor Antônio, Pois não? falam do CH. Eu não estive presente em nenhuma das duas, é a professora Fernanda, eu, na situação de suplência, como não estive presente, eu vou já apresentar antecipadamente o meu voto de abstenção. Ok, professor. Então, em votação, por favor, quem for favorável à aprovação da ata, queira se manifestar ao lado. Da forma que achar. Favorável, contrário ou se abster.
Emanuele, ficou claro que seria a reunião ordinária em primeiro lugar ou não? Sim, a Sim, ordinária. A ordinária, né? Isso não é porque ela sempre coloca aqui também no chat, que é para a gente. eu coloquei, acho que está Ok. um pouco acima. Mais alguém vai se manifestar? Por enquanto, temos 14 votos favoráveis e 9 abstenções. Para justificar a abstenção, é porque eu olhei no e-mail e não estava a ata, viu? Aí eu vi que estava no SEI, né? Aí eu não cheguei a ler. Eu não cheguei a... Está no processo. Quando a gente faz a convocação, coloca já a ata lá. Quando vai para você, viu, Cícero? Concluído, Emanuele? Sim, está a votação Ata está. aprovada. Ok, ata aprovada. Então, agora vamos proceder à votação para a 92ª reunião extraordinária, ocorrida no dia 28 de abril de 2021. Por favor, queira se manifestar por escrito. Mais alguém, mais alguém quer se pronunciar?
Quem não se pronunciou no chat a respeito da ata é favorável, isso? Quem o que, Emanuele? Desculpe. Como é, Emanuele? Quem não se manifestou no chat é favorável à ata, à aprovação da ata. Quantos foram favoráveis até agora? E agora tivemos 9 abstenções, nenhum contrário e 14 favoráveis. Mesma coisa. Falta destacar mesmo. Obrigado, Emanuele. Aprovado as 2 atas. Algum expediente, Socorro? Não, pode Vamos abrir as prosseguir. comunicações. Eu tenho apenas uma. Recebemos recentemente a visita do reitor da Universidade Federal de Sergipe, aqui. Nós havíamos iniciado um diálogo com o antigo reitor e retomamos com esse outro, que é, inclusive, foi vice-reitor do que terminou o mandato, reitor Salles, né, esteve conosco aqui semana passada, juntamente com o pró-reitor de pós-graduação, professor Lucindo Quintães, e nesta oportunidade nós fechamos um ciclo de luta para um doutorado, um DINTER, em saúde, né, que vai contemplar 20 docentes, tanto do campus de Cajazeiras, quanto dos demais campi que tenham cursos de saúde, né. Depois a gente vai fazer uma reunião com os diretores e para dar ampla divulgação e aí a gente conseguir fechar as 20 vagas destinadas ao doutoramento. Além disso, há um entendimento com os reitores aqui do Nordeste para uma propositura de um programa de pós-graduação voltado à temática do semiárido, né? E nós estamos tendo encontros, esse aqui foi o segundo encontro, e o que consolida também é importante essa integração entre as instituições federais do Nordeste, né? Não só universitárias, aliás, não só universidades, mas também institutos federais vão fazer parte dessa composição, né? No meu ver, muito salutar, né? Em setembro, nós vamos receber a visita no Hospital Universitário, tanto daqui, quanto tanto no de Campina, o UAC, quanto no de Cajazeiras, da presidência da EBSER, para inaugurações de setores, né? No caso aqui do HUAC, o Centro de Imagens e a Praça de Convivência do hospital, e no de Cajazeiras, o prédio da Gerência de Ensino e Pesquisa do hospital, né? Que é um prédio novo, bonito, além dos 15 leitos, dos novos 15 leitos destinados à clínica médica, também
deste hospital, né, que ganha mais 15 leitos. Hoje ele tem 32 e vai ganhar agora mais 15 leitos. Ao longo das comunicações, caso eu lembre de alguma coisa ou for questionado, a gente vai estar respondendo. Então, se algum conselheiro quiser fazer alguma comunicação, por favor, queira se inscrever. Por favor, Elber. Boa tarde, gente. Antônio, na verdade, não é uma comunicação, é mais um pedido de justificativa, saber por que a gente está tendo essa reunião do colegiado após 3 meses, e eu queria que fosse apresentada uma justificativa para tal, já que é regimental, e o colegiado pleno se reúna pelo menos uma vez por mês de forma ordinária. E aí eu queria só entender o motivo pelo qual isso aconteceu. Ok. Obrigado. Em abril, nós tivemos 2 reuniões. Abril a gente teve muita discussão, foi muito proveitoso. Em maio, a gestão percorreu todos os centros desta universidade, foi o mês inteiro de visita a todos os centros. A pauta, só tínhamos 5 processos na pauta e 3 estavam em diligência. Em junho, continuou o mesmo número de processos, também continuaram em diligência, portanto, não fazia sentido convocar a reunião, mesmo sendo regimental. Eu também quero lembrar que, apesar de regimental, nós já tivemos um ano sem reuniões, apesar dos movimentos que impediam a reunião de acontecer. Então, mesmo sendo regimental, nós já tivemos situações muito piores, professor, do que essa. Além de outras, em outros momentos também, que não houve reunião. Né? Essa de um ano foi em gestões anteriores, mas mesmo na gestão passada, nós também tivemos momentos em que houveram meses e que não houve convocação em virtude exatamente da mesma coisa. Não havia pautas necessárias, né, processos necessários para ocorrer a convocação. De forma que hoje, depois de 2 meses sem reunião, no mês de junho, né, a gente não teve maio e junho. E agora, em julho, estamos tendo a reunião ordinária. Por favor, acho que é Xisto, Dayana e o professor Gelmires, em seguida. Gelmires levantou a mão, não sei se ele quer uma coisa de urgência para alguma observação com relação à pergunta do Elber. É isso, Gelmires? Não, era uma pergunta, e é rápido, não sei se eu posso perguntar, quais são a questão de esclarecimento, sabe? Bom, posso fazer? Se for com relação a isso, a gente já vai Não, é mais ou menos, não é bem com relação a isso. Eu só gostaria de saber, professor Antônio, se existe já um posicionamento da Andif com relação ao retorno das atividades. Né? Já que o ministro pronunciou ontem, né, em rede de televisão, e se eu não estou enganado, eu ouvi também falar que a Andif estava para se reunir para tirar um posicionamento sobre o retorno das atividades. Nós já nos reunimos com relação a isso. Né? Foi na semana passada a reunião do colegiado pleno da Andifes. Não há uma decisão, mas o que há é um consenso entre os reitores que não há hoje nenhuma possibilidade de retorno programada, vamos dizer assim, né? Em nenhuma das instituições. Nenhum dos reitores presentes à Assembleia manifestou condições para um retorno, por exemplo, agora esse semestre, né? Até o final do ano, nós vamos estar nos reunindo nessa perspectiva de preparação das instituições para esse retorno. Mas não há nenhuma indicação e nenhuma decisão de nenhuma das universidades, pelo menos presentes a esta reunião, que caminhassem para uma aprovação de um retorno presencial a essas atividades. Até porque também a gente está, além disso, sujeito aos decretos estaduais e municipais, né, que norteiam essa questão. Então, nesta reunião que ocorreu na semana passada, não há esse entendimento, né, de retorno previsto
para os meses seguintes, vamos dizer assim. Professor Xisto. Boa tarde a todos e a todas. São 3 pontos, professor Antônio. Eu gostaria do primeiro dizer que eu estou, através do grupo de pesquisa GIDS Pro Saúde Gel, nós lançamos a revista Geoconexões Online, que é uma revista, um periódico que se propõe a fazer um trabalho de publicação integrada na área de humanidades. E ao organizar a revista, professor Antônio, me deparei com um problema relacionado à questão da editora universitária. Eu antecipei uma conversa, né, com o Patrício Maracajá, no sentido de que há uma ausência completa de informação sobre periódicos da universidade. Inclusive, a universidade ela não está com com a afiliação à ABEC, muito menos com a implementação da plataforma. Então, eu penso que publicação em periódico é uma coisa importante para a universidade e seria interessante, talvez eu acho que quem deve ser o responsável direto é o professor Mário, porque é o que ele está na pró-reitoria, né, de pós-graduação, mas ao me deparar com esse problema, então eu acho importante pensar a respeito, porque um grupo de editores de revistas, eles estão meio que fazendo as coisas por iniciativa própria. Então, eu queria bom, a questão é divulgar, né, a revista, mas botar essa observação. Bom, os outros 2 pontos, professor, como houve essa ausência de reuniões, aí a gente acaba recebendo várias notícias, né, vários informes que não são oficiais, a gente ouve pela mídia, a gente ouve pela fala, e eu queria saber até que ponto anda, porque informes sobre criação de cursos, criação de centros. Então, se isso está ocorrendo, né, se estiver, por que o colegiado pleno não foi instigado a se debruçar sobre a questão desse tema, considerando que isso envolve a questão orçamentária, né, da universidade. Então, o colegiado pleno é a instância, na minha avaliação, junto do conselho, é uma instância que ela tem que analisar a questão de como as coisas podem estar ocorrendo. Cursos virtuais a gente até entende, né, porque existe toda uma estrutura já do Via SEAD, mas aí eu queria, se pudesse, falar um pouco a respeito sobre essa questão, né, o que é fake, o que é fato de fato. E uma segunda questão é se houve o comunicado porque, salvo engano, e os colegas podem me corrigir, parece que faltou, que a gestão anterior faltou para prestar um esclarecimento, um relatório, uma coisa do tipo, que ficou na última reunião. Eu, infelizmente, não tive acesso agora à ata para verificar, por isso que eu me abstive, mas esse feedback não houve, né? E isso ficou na pendência, né? Aí, se isso está sendo agendado, como é que está? Porque eu acho que é importante para o andamento da atividade da universidade. Pois não. Pois não, professor. Ambos muito importantes questionamentos. O primeiro já respondi. O segundo, o primeiro eu considero importante, é a política que tem que ser adotada pela instituição. O segundo ponto, a criação de cursos e criação de centros, compete a quem está, claro, o pleno vai se debruçar no momento que ele for provocado. O pleno não foi provocado em nenhum momento, isso está a nível de centro. Eu aproveito até para fazer um esclarecimento, porque no centro que eu fui diretor, né, e lá, em 2010, o curso de medicina, que tinha 80 vagas anuais, né, foi chamado pelo MEC para reduzir essas vagas, né, para 30 vagas anuais. O curso, a princípio, contestou, o reitor na época também, todos nós fizemos um movimento, na época eu era coordenador administrativo, e também contestamos, mas não houve jeito, foi uma imposição mesmo. Esse curso passou de 80 para 30 vagas anuais, até hoje é assim, o curso de medicina, mas o MEC, em contrapartida, autorizou 2 novos cursos de saúde para aquele centro. Esses 2 novos cursos, a unidade acadêmica tomou a providência, né, de escolher, foi, na época, fisioterapia e terapia ocupacional. Foi aberto processo, confeccionado o PPC, encaminhado à Câmara de Ensino, aprovado na Câmara de Ensino, mas não chegou-se a ser concretizado, porque havia o entendimento do próprio centro, à época,
de que precisaríamos inicialmente consolidar o curso recém-criado para depois fazer a implantação desses 2 novos cursos, né? Ocorre que hoje já se tem essas condições, o curso de medicina, inclusive, é o curso que tem o maior conceito dentre as instituições públicas do Estado, né, nas universidades públicas e privadas, né? Então, ele já tem todos os requisitos para, inclusive, solicitar a duplicação das vagas, ao invés de 30, agora 60. E detalhe que, na época, quando isso aconteceu, quando o MEC colocou o argumento de que precisava diminuir as vagas, porque a rede de saúde local não comportava 80 alunos no internato, e nós concordamos com isso, realmente a rede local não comportava, até hoje não comporta, né, tanto aluno, exatamente pelo problema criado pelo próprio MEC, porque nós concordamos com ele, e uma semana depois foi criado o curso na faculdade privada na cidade de Cajazeiras, com 60 vagas. Então, é lógico que não precisa a gente estar desenhando, mas foi retirado vagas do sistema público para o sistema privado de ensino, né, que é lamentável, né, e nós estamos correndo atrás desse prejuízo agora para tentar aumentar o número de vagas, até porque muitos docentes ficam 6 meses, metade do ano, sem ter uma carga horária suficiente para estar dando, né, fazendo suas atividades. Então, fica uma coisa meio louca, né? E aí não haverá nenhum incremento do MEC, não há necessidade de contratação de novos professores, não há necessidade de laboratório, tem toda uma estruturação, quer dizer, estamos prontos para aumentar esse número de vagas, né? E com relação aos cursos, isso sim implica em novas contratações, o que não é permitido no momento, mas há uma sinalização positiva do MEC em, pelo menos, estudar isso e botar adiante, né, nos anos seguintes, até porque foi nos informado, nessa última visita que estive lá, que para este ano, novos cursos, implicando novos códigos de vaga, é impossível, porque o que tinha-se disponível no MEC foi destinado às novas universidades que foram criadas. Se eu não me engano, 6 novas universidades foram criadas recentemente. E aí esses códigos foram para isto. Mas há esse planejamento, e o próprio centro, que é uma luta antiga da área de saúde desse centro, busca um desmembramento, a área de saúde busca um desmembramento da área do Centro de Formação de Professores, o que é justo e que nós mesmos aqui em outros momentos já tocamos nesse assunto. É muito difícil administrar um centro com 2 áreas distintas, com um grande número de cursos, como é o caso do CFP, que além de tudo, além dos cursos de graduação, né, são 11 cursos ao todo, incluindo aí licenciatura e os bacharelados da saúde, ainda tem a Escola Técnica de Saúde com 3 cursos. Então, é uma estrutura muito grande que divergem em pensamentos, enfim, e o centro está com esse projeto em andamento, mas nada, não chegou ainda nem com SAD, está a nível de área de saúde, né? Mas já tem um conhecimento que há uma movimentação nisso, que quando chegar ao pleno, no momento certo, nós vamos estudar todas as possibilidades, inclusive orçamentárias. Eu não me recordo qual foi a última foi que nós deliberamos aqui, houve uma conversa, eu conversei com o professor Vicemar segunda-feira sobre isso, né? Ele disse que não participaria desta reunião, porque estava muito em cima, mas que ele ia pensar, e o plano está aberto, não só para ele, mas para qualquer outro administrador, gestor da universidade que queira fazer qualquer tipo de esclarecimento aqui no colegiado pleno. Okay. Finalmente, professor, com relação a como é que está a situação orçamentária da universidade? Acabei de receber, inclusive, acabei mesmo, há poucos minutos, eu recebi a notícia de que o bloqueio de 8,6% que estava ainda bloqueado, né, aquele recurso de 8,6% estava bloqueado, foi desbloqueado nos próximos dias, vai estar disponível para a universidade todo o orçamento, o que vai fazer com que nós apresentemos finalmente, né, o plano orçamentário que devemos aprovar tanto no colegiado pleno quanto no conselho curador
que aguardamos aí, eu peço até empenho dos diretores de centro nas eleições para os representantes nas câmaras, incluindo o Conselho Curador, que há muito tempo não está composto, e aí a gente tem prejuízos para a administração e para a própria universidade. Vamos aí tentar o convencimento de colegas para fazer parte do Conselho Curador e dos outros órgãos das câmaras para fazer essa renovação o quanto antes, porque é importante a apreciação, inclusive deste tema em particular, antes mesmo de vir ao colegiado. Quem agora? Daiane, por favor. Oi, gente, boa tarde, todo mundo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Acho que estamos com saudade também de debater aqui no Pleno. Eu acho que primeiro tinha anotado aqui uns pontinhos também para colocar, e alguns deles, tanto o Gelmiri já trouxe, né, que é sobre essa relação da posição da Andifes e da organização das universidades para o retorno presencial. Acho que é uma coisa que a gente também precisa tá elaborando melhor, ver como está o andar da vacinação no Estado, né, como está o processo da educação também de retorno presencial e tudo mais, para estar construindo aqui. E aí eu reitero também esse processo, não só da reunião do Pleno, como nós estamos discutindo aqui, mas inclusive também do Comitê de Crise, né, que faz alguns dias que a gente também não se reúne. Aí, além disso, a outra coisa também que é contemplada assim pela pergunta de Xisto, que é sobre essa relação, né, da matriz orçamentária, que a gente ainda não teve essa divulgação pública, e aí acrescentar também sobre a criação dos novos cursos, não só no CFP, né, eu acho que recentemente o CCJS também anunciou a criação de 8 novos cursos, eu não sei em que medida é um processo de tramitação que já está em andamento, ou que foi solicitado, ou que foi aprovado, mas enfim, que foi colocado para fora como se a gente já tivesse aí a possibilidade desses 8 novos cursos e que preocupa muito assim, né? Tanto como eles estão sendo pensados na implementação, em que medida isso está fragmento e com que pernas também a gente consegue andar para a criação desses cursos, assim. Então, acho que pensar para além disso, né? Você trouxe muito essa justificativa do andar, do que foi no CFP, mas que também no CCJS, inclusive, foi um anúncio que foi anterior e que também nos preocupa, assim, que eu acho que era importante que fosse colocado. Por último, também o outro elemento inclusive, sobre esse processo também da representação nos conselhos. A gente solicitou na semana passada, ainda não obteve retorno do STI, que foi um requerimento para a eleição do DCE, né? A nossa gestão, ela já está aí no fim, concluindo, a gente precisa fazer eleição com um conjunto que são muitos estudantes, né, 16 mil estudantes, então a gente precisa de uma plataforma que seja segura e que a gente consiga conduzir o processo. Então, estou fazendo a fala assim para reiterar a necessidade dessa resposta também aí do STI para esse suporte, para a gente garantir que essa eleição seja feita, para garantir também a representação decente nas câmaras e conselhos nesse processo de renovação e transição aí da gestão. Eram essas 3 coisinhas por agora. Ok, Daiane. Daiane, eu acho que Jardel está inscrito aí, eu acho que ele vai fazer menção a essa questão de Souza. Eu vou fazer a recomendação ao STI para dar a resposta mais pontual a você e vamos para frente. Ricardo. Não, perdão, professor Darko. Boa tarde, professor Antônio Fernandes. Boa tarde a todos os colegas. Felicitar a todos pelas intervenções colocadas até agora, as reivindicações, todas elas alvo de nossas preocupações. Mas eu queria me permitir, professor Antônio Fernandes, trazer uma demanda particular da unidade acadêmica. Estava agora há pouco em contato com a professora Adriana, porque acho que é uma coisa que está diretamente relacionada à administração superior. Se não for o caso do professor ter resposta, me direcionar ou a ela, a coordenadora, para falar com a RH, não tem problema, mas eu quero cumprir minha missão de certa forma, também representar os interesses da unidade acadêmica. Trata-se do imbróglio que envolve a contratação da professora substituta e dado o deslocamento do professor Vinícius para a administração superior. Então, nós tivemos lá uma situação até vexatória, né? Vexatória, porque a substituta chegou a assinar o contrato, estava em sala de aula, e depois foi negado em Brasília o registro do número do CIAP dela, ela ficou sem receber. Então, nós estamos, assim, de certa maneira, perplexos, e a coordenadora está aguardando, agora há pouco ela disse que não sabe que encaminhamento foi dado, se
não é? Para que, já que nós temos lá na unidade 3 professores servindo, né, a administração superior, então estamos com esse desfalque grande sem saber o que fazer. Se o professor Antônio puder dar uma posição sobre isso, porque o professor Vinícius está fora de sala de aula e nós não temos um substituto autorizado para as suas turmas. Tranquilo, mas já temos a solução, viu, Darko? Eu só aproveito o momento para fazer o esclarecimento, né, devido. O MEC não autorizou porque não entende a nossa estrutura de secretaria como pró-reitorias, né? A gente até tentou fazer essa mudança com a concordância da Procuradoria, da nossa Procuradoria, que não via nenhum problema, a própria SOTS também, mas depois, quando já estava para fazer isso, né, a mudança de secretaria, no nome, né, porque não implica em orçamento, mudança de nada, apenas no nome. Pois não. Mas aí a gente para de novo no mesmo quesito da necessidade muito grande da revisão do nosso regimento e do nosso estatuto, né? Porque se fizermos isso, nós vamos estar mudando toda a estrutura, né? Então, não é só um ponto do estatuto, não é só um nome, não é só uma mudança de nome. Haveria toda uma problemática com relação a isso. Então, nós optamos por não fazer no momento e buscar, né, no MEC uma outra alternativa, que nós já estamos trabalhando. Eu acredito que essa semana a gente consegue resolver o problema não só do professor Vinícius, mas da professora Vilma também, e da professora Mônica Tejo, que também é outra situação que está nos provocando preocupação. Estava, porque pelo menos agora a gente já tem uma sinalização positiva do MEC. Viu? Pode tranquilizar a professora Adriana e a unidade. Obrigado. Professor Antônio, só para complementar, temos 2 casos também com o ITEC, que com a volta às aulas presenciais teremos problemas. Tem 2 professores afastados hoje que não tem substituto. É o professor Jair e o professor Anselmo. Mas esses cargos não dão, Justino, diferente dos outros, direito a substitutos, né? Esse caso aí do professor, que o professor Darko está falando, com relação a pró-reitorias, né? Que no nosso caso a gente tem secretarias, né? Aí o MEC barrou. Como barrou também dos diretores de centro, né? Que aí a gente teve, no caso dos fora de sede, que mudar a nomenclatura para diretor de campus, para ter direito a esses substitutos, né? Você bem sabe disso. Certo. Né? Enfim, a gente fica muito amarrado, né, nessas questões burocráticas. Certo, entendi. Bom, professor Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Antônio. São duas questões. Uma é com relação ao financeiro, a gestão financeira, já que os centros não são, pelo menos os centros da sede, não são mais gestão financeira, e até onde eu saiba, a gente não pode ou não poderia fazer pagamento de áreas, passagem, inclusive dispensas também, de sorte que tudo que dizia respeito a financeiro, o CCT encaminhou para a PRGAF, para que fosse feito por lá. Eu vou tentar ver com o pró-reitor uma reunião, mas por que eu estou falando isso aqui agora? Questão de como a gente deve proceder. Porque eu fiquei sabendo, não sei se procede, que outros centros continuaram fazendo isso, e nós não. E eu queria saber se posso continuar fazendo, não, porque nós paramos completamente qualquer coisa. Inclusive, a gente parou até de visualizar se demandas, né, precisavam ser acrescidas naquele processo, já que o procedimento agora todo é feito pela gestão, pela PRGAF. Inclusive, em momentos anteriores, a direção de centro é até criticada porque a gente solicitava coisas, né, que a gente entendia como necessário, e às vezes outras pessoas, outros setores não.
Então a gente tem isso, deixou que a PRGAF tomasse todas as providências, visse todas as necessidades. A partir da vez que essa semana eu fiquei sabendo que centros, né, que não deveriam fazer, estão fazendo, eu quero saber se de fato isso procede, se devemos continuar, ou no meu caso, voltar a fazer ou não, ou continuo mandando para a PRGAF. É claro que eu vou ver uma reunião com o reitor, ver qual é o pensamento dele. Isso é uma questão. A outra questão é com relação a concurso. Nós temos concurso de professor substituto, que foi iniciado antes daquela parada da pandemia e que as unidades pretendem retornar agora, voltar a dar continuidade. Só que aqueles concursos foram feitos, edital publicado, inscrições já feitas e homologadas, e isso foi feito para ser de uma forma presencial, mas que, em reunião com a comissão, decidiu-se que esse concurso tramitassem agora, voltasse a acontecer, mas de uma forma remota. E eu não sei, gostaria de esclarecimentos aqui, como proceder para que esse concurso não seja contestado mais adiante, já que, com certeza, né, trata de interesses, né, os candidatos, cada um tem seu interesse, e a gente não quer ver isso questionado na justiça e a contratação bloqueada, e um problema para a gente na universidade e, consequentemente, na unidade acadêmica. Aí, professor Antônio, ou alguém aqui do conselho, pudesse dar um esclarecimento sobre isso, por gentileza? Obrigado. Não, Ricardo. Eu tenho até uma notícia boa para dar para toda a universidade também. Foi no sábado, a gente conseguiu a resposta do MEC no sábado. Eu achei até estranho. A gente não consegue durante a semana, mas conseguimos no sábado esse retorno. Com relação às nossas vagas, né, tanto para professores quanto para servidores, né, o nosso banco, conforme consulta feita ao MEC, nós estamos autorizados a fazer concurso público, tanto para um quanto para outro, apenas a necessidade, no caso de servidores, que nós observemos, dentre os cargos disponíveis, aqueles que já estão extintos, e ver a questão... E temos um quantitativo de 12, se eu não me engano, 12 cargos que foram recém-criados, que, na verdade, foi uma mudança do cargo solicitado pela gestão anterior, e aí estão com novos cargos, novos códigos. E, nesse caso, como se trata de novos códigos, assim como a gente tem novos códigos também em professores, isso a gente não pode fazer o concurso, mas é um quantitativo muito pequeno, de professor só é 1, e de servidores 12. Se eu não me engano, é uma coisa assim. Mas todo o restante pode dar provimento, né, apenas com uma ressalva, no caso dos docentes, do estudo orçamentário, né, que pode nos permitir fazer todos, suprir as necessidades das unidades acadêmicas, ou não, vai depender desse estudo que a CEPLAN já está fazendo, né, estudando. Para a gente vai estar liberando aos poucos, ou daquela forma, enfim, esse planejamento está ocorrendo. O que eu achei interessante é que agora a gente já tem essa certeza de que podemos fazer concurso, né, com relação a essas vagas todas que temos em aberto para professor. E com relação aos concursos de professor substituto, eles estão ocorrendo, professor Ricardo, tranquilamente, não temos tido nenhum problema com relação a isso. E qual foi a primeira pergunta, que eu não me recordo agora, Ricardo? Com relação à gestão. Das unidades gestoras, né? Eu não tive conhecimento da questão que você está me colocando agora, mas seria bom um alinhamento com a Pró-Reitoria, a PRGAF. Eu gostaria até de estar presente quando você agendar, né? A gente pode até ver aqui um horário pelo gabinete para a gente fazer essa reunião em conjunto. Acredito que também já está na hora de nós diretores nos reunirmos. Já tem uma reunião marcada para o dia 30 com os diretores dos centros fora de sede, a pedido deles, e estou aberto também para que a gente possa fazer isso com todos, né? Para a gente tratar, inclusive, de um plano que temos que fazer para um retorno quando for possível. Nós temos que fazer
nos debruçar sobre isso, fazer uma comissão para que a gente possa trabalhar nisso. E da mesma forma, estou vendo aqui a questão que o Elber está colocando, reativar a comissão de concursos para a gente ver como é que vai fazer isso na maior brevidade, tendo em vista as necessidades múltiplas das unidades acadêmicas. O Fernando, Antônio, por gentileza, eu queria só mais umas coisinhas, é coisa rápida. Com relação ao concurso do professor substituto, não é questão de a gente fazer, é pelo fato de a gente ter começado numa modalidade presencial, se o que é necessário para continuar de forma não presencial, para que não haja contestação judicial com relação a isso. Essa é uma preocupação que a gente tem. Como eu falei, começou de uma forma e a gente quer continuar de outra. Isso com relação ao concurso. Com relação à questão do financeiro, se você puder fazer isso, eu agradeceria, Antônio. E gostaria de levar para essa reunião o gestor financeiro do CCT, porque certamente ele terá, né, algumas questões a fazer, algumas dúvidas, então convém, já que ele é quem vinha tecnicamente trabalhando nisso, né, então certamente ele teria mais algumas questões, então eu gostaria de levá-lo para essa reunião também. Se você puder agendar isso aí, eu agradeço bastante, que eu estava para providenciar esse agendamento. Mas como você pode de fazer de uma forma geral, que eu acho que até convém, seria interessante isso. Tranquilamente, Ricardo. E aproveito para dizer que cabe alguma coisa nesse encontro, aproveitar a sua vinda aqui, que seja num dia que a gente possa ir à Procuradoria e tirar dúvida com relação à sua questão, com relação ao concurso. Já que a sua preocupação é com relação às questões, às possíveis questões judiciais, não é isso? Exatamente. A gente pode ter esse aconselhamento. Certo. Esse processo já está, inclusive, na direção de centro, e a minha dúvida é exatamente, eu queria ter essa conversa, porque eu poderia encaminhar para o gabinete, né, me questionando com relação a essa questão da legalidade, e, de repente, o gabinete podia até despachar para a Procuradoria, para que ficasse até no processo, né, alguma sugestão dele. Isso, com certeza, vai demandar mais um tempo para voltar à realização do concurso, talvez tenha até que mudar o edital que já foi acrescentado lá, no cronograma, né? Mas acho que talvez convenha, para a gente não ter nenhuma surpresa. Verdade. Prudência nunca é demais. Exatamente. Só mais uma questão. No caso do servidor, não sei se você está atento nisso aí, tem vaga aberta, inclusive, o CCT tem, nesse caso, de que foi solicitado, foi um cargo extinto, né? Mas que permitia a mudança de cargo. E foi solicitado isso para o MEC pelo menos uns 4 anos ou mais. Porque isso talvez... A gente tem esse mapeamento, Ricardo. Pronto, inclusive, as vagas que foi permitida a mudança, a gente tem também. É só checar lá se houve essa permissão. Foi que eu levantei isso na resposta quando a SRH pediu aquelas informações, e eu disse que a SRH tem condições de fazer outro levantamento do que aqueles que as unidades mandaram. E para finalizar, Fernando, Antônio, com relação àquele processo do PDI e PSL, que foi dado um prazo de 10 dias para a gente responder, eu achei um prazo extremamente curto, e até mesmo porque eu entendo que muita coisa dali não é o centro que tem que digamos, dar andamento e priorizar. Eu acho que o centro pode contribuir, e com certeza contribuirá, mas muito dali vem de uma iniciativa da reitoria. Muita coisa dali, por exemplo, coisas de luminária, trocar luminária para lâmpada LED. Isso é coisa fácil de resolver, portanto que o setor de compras providencia essa mudança. Então, eu citei um exemplo, mas tem vários ali, que eu acho que é uma iniciativa, e talvez seja interessante, eu vi inclusive um despacho do CH nesse sentido, uma reunião com a gestão superior, para que a gente afine isso aí. Por outro lado, eu vou encaminhar aquele processo para as unidades, exatamente para as unidades analisarem aquilo ali e já ver que contribuição, que elas podem contribuir e podem agilizar no sentido de somar esforços no que está ali no PDI e no PSL. De forma que
era só um esclarecimento que eu gostaria de dar. A gente está respondendo de hoje para amanhã, talvez amanhã, porque hoje eu vou estar o dia todo na reunião, mas a gente está respondendo isso para a gestão. Eu acho que se faz necessária essa reunião para se discutir melhor a questão do PSL, principalmente, mas PSL e PDI. Tranquilo, Ricardo, tranquilo. O planejamento nosso, Ricardo, é na primeira semana de agosto nos reunirmos com o CTA todos os diretores. Mas caso os da sede queiram fazer uma reunião prévia só com os da sede, também a gente está aberto a essa agenda, viu? Conforme foi solicitado pelos fora de sede. Tá ok, tá ok. Tá, Fernando, muito obrigado. É só isso. Professor Jardel. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. É uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Estava com saudade, né? Principalmente de Socorro, que nunca mais eu a vi, só mesmo à distância. Mas é só para 2 pontos, professor Antônio, e os demais. Com relação, professor Antônio, até um apelo. Nós estamos com muito problema de sinal de internet no nosso centro, certo? Inclusive, já mandei uma vez para o STI, mas está se tornando constante. Se o senhor puder entrar em contato para ver a possibilidade do que está acontecendo com essa questão de internet, principalmente no nosso centro, eu gostaria bastante que fosse relatado isso ao STI, ok? E com relação aos novos cursos, né, eu vou até fazer um esclarecimento, são projetos, nós temos 7 projetos, aprovados pelas 2 unidades. O diferencial nosso é que esses projetos, a grande maioria, não vai trazer, podemos dizer assim, encargo orçamentário e financeiro à universidade. Por quê? Porque desses 7, 3 são tecnólogos, né, que são cursos superiores, com características bem interessantes, já que nós vamos utilizar a estrutura que nós já temos e os professores que nós temos. Ou seja, 3 tecnólogos, que é o tecnólogo de gestão de cidade, tecnólogo de gestão financeira e o tecnólogo de segurança pública e privada, nós já temos professores, estrutura física, ok? O outro curso é o curso de Relações Internacionais, que será EAD, que é um projeto antigo daqui, certo? Capitaneado pela professora Dijane, que vai ser no CCJS, né? Ou seja, não vai trazer nenhum encargo, já tem professores, já temos estrutura. E os outros 2, um seria psicologia, porque nós já temos uma base boa, nós temos 3 psicólogos no nosso centro, já temos professores de direito que podem lecionar, filosofia, sociologia, nós temos uma pequena base. E é um sonho que nós temos de criar esses cursos, porque o Centro de Souza, ele é um centro que tem menos cursos dentro da UFCG. Então, assim, é um apelo que a gente vem fazendo, vem concretizando. São projetos, e são projetos com muita responsabilidade, certo? Nós estamos fazendo porque todo vai ganhar. Já que nós vamos criar, por exemplo, imediato, se Deus quiser, claro que isso é um processo, né? Com os projetos serem concluídos, passam pelas instâncias administrativas e chegarão, mas de 7, 4 não gerarão despesas para a universidade diretamente, porque nós já temos estrutura e professores, ok? E os outros, evidentemente, como é o sonho do nosso centro, nós iremos buscar. Isso não quer dizer que seja de hoje para amanhã. Com tempo, uma taxa de código de vaga, de estrutura, mas um grande passo é buscarmos, termos os projetos, certo? Então, assim, só esse esclarecimento, e eu entendo demais que a gente se preocupa nesse momento de crise, né, com orçamento, com código de vaga, mas vocês podem ter certeza que esses cursos, sendo, evidentemente, concluídos, votados e aprovados pelo MECNEP, todos ganham. Ganham o CJS, ganha a UFCG, ganha a sociedade, principalmente a sociedade do nosso sertão paraibano, que ela é muito sofrida. E ela precisa muito dessa educação de ensino público, superior e gratuito. Obrigado pela atenção. Só lembrando, Jardel, que, na verdade, a gente, mesmo tendo todo o corpo docente, de servidor técnico, com certeza haveremos de lembrar que tem os cargos de coordenação, de coordenação administrativa, isso implica em despesa, né? Mas a gente vai ao pouco se adaptando, você sabe muito bem que a gente, às vezes, é gestor, um grande gestor, às vezes a gente precisa trocar a roda do carro andando, né? Às vezes, né? Eu sei, mas é claro com responsabilidade, evidentemente, mas a gente sabe, mas é aquela coisa, né, Antônio? É mínimo. Se eu criar um curso de um zero, uma estrutura de um zero, não, a gente vai criar já com base. E isso é importante, porque os professores estão se desprendendo, ou seja, eles poderiam ficar confortáveis no seu curso, né? Mas não, eles vão, além de sustentar o curso que tem, vão criar um curso novo, sem despesa para a universidade, assim, diretamente. Porque eu acho que o que mais influencia, você sabe muito bem disso, são os códigos de vaga de professores, né? Evidentemente que precisaremos de técnicos especializados, né?
Daí a gente vai tentar lutar muito, muito. Sonhar é o primeiro passo, 50%. Os outros 50% é trabalhar, né? Você sabe que trabalho para a gente não nega não, a gente vai atrás, né? Mas eu entendo a preocupação de todos e são esses esclarecimentos, ok? Obrigado pela atenção. Obrigado. Professor Vanderlan. Professor, eu já me sinto contemplado pelas questões colocadas, tá? Muito obrigado. Obrigado, professor. Alguém mais se inscreve ou podemos passar para a pauta? Vamos para a pauta. Eu gostaria só de propor uma inversão para que a gente possa votar os processos que já foram. Temos 3 homologações para a de referendo, dada a aprovação a de referendo, que precisamos homologar. Na verdade, apenas 2, vamos fazer isso hoje, porque a primeira, que é o item 4.3, mesmo depois do professor Vicemário ter aprovado, né, segundo o Socorro me disse, esse processo foi encaminhado para diligências na CEPLAN, ainda não retornou, então a gente não pode votar antes que essa diligência volte para o professor Jorge e, enfim, tenha um andamento mais tranquilo. Mas o item 4.4 também foi dado pelo professor Vicemário, e a gente já pode votar aqui a aprovação desta homologação, homologar a aprovação, e o item 4.9, que diz respeito àquela questão das eleições, né, da normatização das eleições pelo STI e a escolha dos representantes de centro nas câmaras, né, conforme deliberado por esse conselho. Então, vou pedir a permissão de vocês para se concordarem, invertermos esses 2 pontos de pauta, né, o item 4.4 e o item 4.9, para que possamos aprová-los e, em seguida, passar para a pauta normal. Professor Vanderlan tem uma questão, por favor. Bem, eu queria pedir solicitar a retirada de pauta do 4.12. A professora Fernanda ficou de relatar, mas a professora está de férias. Ela entrou de férias dia 16, quando a convocação foi enviada, não teve tempo, portanto, de enviar para esse colegiado o parecer. O 4.12, né, professor? Exatamente. Retirada de pauta, ok. Antônio, é o mesmo caso do 4.11 que eu coloquei no chat aí, que é o Nielson relator. Ok, professor. Professor Antônio, só um esclarecimento, por favor. Pois não. Esse 4.9, então, já foi debatido no colegiado? Não lembro. Foi, professor. O colegiado decidiu por isso, né? Nós decidimos por isso. Sim, mas a resolução já tá analisada, né? Já, inclusive, está sendo seguida. Certo, vamos lá, então. Né? Então, quem for favorável à aprovação do item 4.4 e item 4.9 da homologação emitida de referendo, queira se manifestar por escrito no chat ao lado. Eu perguntei, professor, porque teve um professor que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, preocupado porque ele tá para ter um processo no coisa e estava sem saber se tinha uma resolução definida. Então era bom emitir um comunicado no site da universidade, né, apontando para essa resolução, porque eu não lembro mais se foi de unidade acadêmica, acho que foi unidade acadêmica. Eu disse a ele que eu sabia que estava sendo debatido, mas não lembrei, como faz um tempo eu não... Mas é bom deixar no site. Eu acho que está, né, disponível já nas SOTs.
Mas, de qualquer forma, quem é o professor, professor? Se puder, até no privado, Eu vou- pode eu mandar vou- que a gente encaminha diretamente também para ele. Eu vou olhar aqui, viu? Só um instante. É isso mesmo. Todos votaram? Professor, não tem o nome dele, porque não está cadastrado no meu celular. Ele mandou uma mensagem para mim e tem um número. Tá bom, professor. Pode me passar pelo privado, Xisto, ou para a Giliara, se você não tiver o meu. Certo, eu mando para Socorro, viu? Pronto, por gentileza. Acessar. Universo qual? Item 4.3. Ok, Manuela, aprovado, obrigado. Então, item 4.1. Esse processo continua em diligência, Socorro? É o processo em que Vanille Valéria Pessoa Cardoso encaminha para apreciação a proposta do Núcleo de Extensão Horticultura do SES. Ele foi encaminhado para diligência, não sei se voltou. É o que eu sou relator, né? Continua a diligência. Isso. Não recebi. Continua, né, Ricardo? Pronto. Isso. Ok. Então, o item 4... Só me desculpe, só um instante. Só para esclarecer, eu li com mais calma. A pergunta dele não é nem sobre a resolução, a pergunta é sobre como viabilizar a eleição. Ele perguntou se eu fiz parte da eleição, eu disse que fiz, ele queria saber do sistema, talvez, né? Pronto, Xisto, o próprio número do processo, aí, não sei, encaminha para ele, porque tem... Eu vou botar aqui o número dele, professor, ele autorizou, tá aqui, viu? Tá aqui, ó. Pronto, pode colocar aí, porque no próprio processo vem disciplinando todo o processo como ocorre. Pronto. Mas, de qualquer forma, a gente manda para ele. O item 4.2, ele foi retirado de pauta por perda do objeto. Okay? Então, a gente colocou na pauta só para estar informando aos conselheiros. O item 4.3, acabamos de falar, que está na CEPLAN em diligência. O item 4.4 já passamos. O item 4.5, processo número 23096, 037728/2019, dígito 99. Relator, professor Hugo. Por gentileza, professor. Professor Antônio, esse processo está em análise. Ok, Hugo. Então, item 4.6. Processo número 23096, 041340/2020, dígito 26. Relator, professor Giliardi. Boa tarde, professor Antônio. Boa tarde, demais colegas. Eu vou tentar apresentar aqui o relatório, pessoal, no meu computador aqui, viu? Ele está um pouquinho devagar, mas eu vou tentar. Professor Antônio, são dois processos praticamente iguais, porque são os relatórios da ouvidoria do ano de 2019 e do ano de 2020. Aí eu não sei se eu devo explicar cada relatório um por um. Praticamente, professor, é a mesma coisa. Eu li toda a documentação, tá, de cada processo. E se eu quiser, eu posso apresentar o relatório de um por um, não tem problema, viu? Mas se eu achar que dá para a gente discutir os dois, pelo menos, e aí votar separadamente. Se for possível, professor, que o senhor faça os dois, eu acredito que não há nenhum problema da parte dos conselheiros. Eu até questiono, se vocês não tiverem nada contra, a gente pode fazer a leitura
dos dois, caso o professor consiga. Ele está dizendo que consegue, então vamos lá. Até facilita o andamento, né? Ok. É verdade. Vou tentar visualizar. Mas desde já eu posso ir, pessoal, falando sobre esses dois relatórios da ouvidoria. Na aula, ou na reunião passada, eu não tinha elaborado os pareceres, porque eu tinha que conhecer melhor a legislação que envolve essa atividade de ouvidoria. Confesso que eu não conhecia bem, então eu precisava de um tempo para conhecer a legislação, estudar a legislação melhor e poder. Deixa eu só estudar a legislação melhor para poder emitir os pareceres sobre esses dois processos. Vou tentar aqui. Conseguem ver, pessoal, o relatório está aparecendo aí para vocês? Está sim, professor. Pronto. Pois não, esse primeiro relatório é do processo 23096, 041, 340, 2026, em que a ouvidoria pede, ela submete o relatório de suas atividades relativos ao ano de 2019, e o processo 023, 096, 010, 709, 2021, 30, ela submete o relatório de suas atividades relativas ao ano de 2020. Bom, pessoal, como introdução, eu digo a vocês o seguinte: a ouvidoria ela é uma instituição, de certa maneira, autônoma em relação à instituição para a qual ela vai prestar sua atividade, certo? Contudo, a lei, né, eu vou até apontar aqui a lei federal, contudo, a lei federal 13.460 de 2017, ela impõe que a ouvidoria submeta um relatório de suas atividades relativo a um determinado ano ao órgão superior da instituição para a qual ela está prestando suas atividades, certo? E aí diz o artigo 14 da referida lei 13.460. Com vista à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão elaborar anualmente relatório de gestão que deverá, consolidadas as informações mencionadas no inciso 1, e com base nelas, apontar-lhe falhas e sugerir melhoras na prestação dos serviços públicos. E aí nós temos ainda no artigo 15 da mesma lei 13.460 o seguinte: o relatório de gestão de que trata o inciso 2 do caput do artigo 14 deverá indicar ao menos, e aí vem o parágrafo único, né? Aí, ao menos o número de manifestações recebidas no ano anterior. Os dois relatórios, 2019 e 2020, cumprem bem essas exigências do artigo 15 da lei 13.460, os motivos das manifestações, a análise dos pontos recorrentes, as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. E aí vem o parágrafo único do mesmo artigo 15, dispõe o seguinte: o relatório de gestão será encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria, e aí foi encaminhado ao magnífico reitor, que encaminhou para emissão de parecer por parte de membro, né, do órgão colegiado, e nós, aqui do órgão colegiado, estamos a apreciar o relatório da ouvidoria. E inciso 2, disponibilizado integralmente na internet. E após a nossa análise, a nossa avaliação do relatório, o mesmo será disponibilizado na internet. Já verifiquei que a ouvidoria já faz isso, já vem fazendo isso com relação aos outros anos que já tiveram análise de relatório, né, das atividades da ouvidoria. Pessoal, são relatórios grandes, por isso eu estou aqui expondo eles, mas afirmo a vocês que eu li todo o relatório, certo? Por exemplo, esse primeiro documento, o relatório da ouvidoria, é um documento com 65 páginas, de modo que não dá para a gente transcrever muita coisa. Por isso foi elaborado um parecer sucinto,
Vi apenas que nos dois relatórios a ouvidoria faz menção a um decreto do Poder Executivo, que já foi revogado, e tem outro decreto que está no lugar, mas nada que comprometa o trabalho da ouvidoria, o relatório da ouvidoria. Tá? Eu faço até menção a isso. Verifique-se que o relatório faz menção ao Decreto Federal número 8.243, de 23 de maio de 2014, que regulava a Política Nacional de Participação Social e que se aplicava também à Ouvidoria Pública Federal. Contudo, é importante advertir que o decreto em questão já se encontra revogado e em seu lugar agora está em vigor o decreto 9.759 de 2019. Foi a única falha em tese que eu consegui constatar nos relatórios 2019 e 2020. E aí, pessoal, são relatórios comuns que, né, mostram a realidade da UFCG, mas a realidade normal, né, de dificuldades cotidianas que todos nós temos e que, evidentemente, são relatórios que concluem por sugestões cada vez mais a gente tentar melhorar, né? Eu acho que todos nós, os centros, fazem o esforço que dá para fazer para a gente estar sempre prestando o melhor serviço possível, né, por parte da UFCG. Dificuldades nós vamos sempre ter, né? O relatório da ouvidoria sempre vai retratar mais ou menos o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, e eu não vi absolutamente nada que possa ser agravante com relação ao que a ouvidoria coloca. As atividades foram prestadas regularmente, dificuldades sempre surgiram, né? Mas o que relata a ouvidoria é que a gente tem atendido a contento às demandas que aparecem, né? Inclusive, tem uma passagem muito importante no relatório de 2019 que diz assim: pelo que se percebe, a Universidade avança na qualidade de prestação do seu serviço. A título de exemplo, informa a ouvidoria, através de seu relatório, que os pedidos de acesso à informação foram respondidos 100%, o que denota que nesse ponto a UFCG encontra-se bem. Mas nenhuma informação anormal que mereça a gente dar uma atenção especial. São relatórios comuns que apresentam informações conforme impõe a Lei 13.460, beleza? E nos dois relatórios, pessoal, praticamente se repete que as informações são praticamente as mesmas. E a gente tem atendido, eu diria, dentro da medida do possível, as demandas que aparecem através da ouvidoria. Esse ano de 2020 foi marcado pela pandemia, né? Então, muitas dificuldades nós tivemos, e dificuldades que a ouvidoria indica, né, aponta no seu relatório, mas tudo dentro, eu diria, de uma certa normalidade, considerando a situação anormal. Beleza? Então, tem uma passagem do relatório de 2020 que diz o seguinte: o tempo médio de resposta para as demandas da ouvidoria foi de 11,49 dias, um prazo considerado muito bom. Então, eu diria a vocês que a ouvidoria tem considerado que o trabalho da UFCG tem sido um trabalho satisfatório. Evidentemente, o pessoal que tem sempre recomendações, sugestões de melhoras, e é algo que a gente precisa, né? Direção, gestão superior, sempre discutir como a gente tem que proceder para fins de melhorar. Eu acho que melhorar é sempre possível e é sempre importante. Mas, pessoal, nada de anormal nos relatórios da ouvidoria, seja o relatório do ano de 2019, seja o relatório do ano de 2020, beleza? Eu vi uns errozinhos de digitação, o que é normal para um relatório extenso, e por isso que eu deixei aqui, né, nas conclusões dos dois relatórios, eu opino pela aprovação do relatório das atividades da ouvidoria relativa ao ano de 2019 e também de 2020, com uma recomendação de publicar, evidentemente, no site da UFCG, e deixo uma passagem aqui que eu acho importante dizer a vocês, né, mostrar a vocês. Para tanto, desde que não sejam feitas alterações substanciais, fica a ouvidoria autorizada a fazer correções de eventuais erros se existentes. Erros de digitação. Evidentemente que a ouvidoria não poderia fazer uma alteração substancial nas informações, porque se assim fosse, ela teria que devolver o relatório dela para nós analisarmos novamente as informações e ver se teria ou não alguma, né, informação que merecesse uma discussão profunda e especial. Então é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre esses dois relatórios, eu estou à disposição para explicar. E
até mostrar a vocês aqui através da documentação dos dois processos. Mas é isso, são relatórios que a ouvidoria precisa apresentar à instituição, né, relatório anual. Vi que há uma divergênciazinha entre a lei federal 13.460, porque essa lei ela exige relatório somente anual, tá? Somente anual. E vi que a nossa resolução, né, a nossa resolução que rege essa matéria, a ouvidoria, que é a resolução 10, número 10 de 2006, né? Ela diz que o relatório deveria ser apresentado semestralmente, né? Mas é uma lei federal, ela torna sem efeito essa disposição da nossa resolução, de modo que os relatórios apresentados pela ouvidoria, ou seja, anualmente, não está em desacordo com a lei, não. Está bem dentro da lei federal 13.460, que é a falha da nossa resolução 10 de 2006, que exige um relatório semestral, mas acho que todo mundo entende que a lei federal, nesse ponto, ela se sobrepõe à nossa resolução, né? Então é isso, pessoal. Não há nada de anormal nos relatórios. Informações normais são relatórios muito extensos que não dá para a gente transcrever muita coisa, mas com relação às demandas que foram apresentadas à ouvidoria, pelo que se viu, a UFCG atendeu essas demandas a contento. Em discussão, é muito importante o trabalho da ouvidoria e é muito importante que nós nos esforcemos para responder os processos em tempo, né? Diferente do que o relatório está colocando, eu tomei conhecimento pelo ouvidor atual, professor Adriano, eu não sei qual foi o tempo que ele analisou, mas ele me trouxe o dado de que o tempo médio da gestão passada da ouvidoria, das respostas à ouvidoria, e aí eu não sei quais foram os anos que ele se baseou nisso, era de 50,26 dias, tempo médio. E o tempo atual deste ano, claro que não dá para comparar, assim, exatamente, é uma comparação injusta, porque a gente, um período, talvez ele tenha analisado um período muito maior do que os meses que tivemos esse ano, né? E aí, esse ano, ele disse que estaria em torno de 10 a 11 dias, né? É um tempo bom, mas ainda não é o ideal, né? O ideal é que tenhamos respostas mais rápidas os questionamentos feitos na ouvidoria, né? De forma que é importante que todos nós nos empenhemos em responder com rapidez, né? Porque até isso também é muito visto pelos órgãos de controle, e a gente ganha ponto com isso. Além de estar dando respostas concretas à comunidade, que provoca a universidade através desses processos. Pois é, professor, só pegando a deixa, eu não sei se eu não vi essas informações nestes relatórios, né? Então, assim, pode ser que, eu não sei em que medida o relatório foi omisso, não sei, eu analisei os documentos que foram apresentados ao processo, né? Aí eu não sei se o pleno acha interessante, então, devolver os relatórios para que eles sejam, não sei. Acho que não, professor, é um dado que, embora seja importante, mas não coloca em xeque os relatórios. É como eu estou dizendo, eu não sei qual foi o período de análise que o professor Adriano fez, mas ele terá a oportunidade também a fazer qualquer tipo de esclarecimento a respeito disso e de outros assuntos importantes para a ouvidoria em reuniões subsequentes. Bom, em votação, quem for favorável à aprovação do item 4.6 e do item 4.7, que diz respeito aos relatórios de ouvidoria dos anos referentes ao ano 2019 e 2020, queira se manifestar no chat. Xisto, só para conhecimento, e para adiantar também,
Esse próximo processo continua em diligência? Eu até a última vez que eu olhei, a proponente ainda não tinha nem olhado, professor. Ok. Eu vou até puxar as orelhas dela. Porque lá de certo que é minha amiga, eu vou dizer, professora, cuida. Eu olhei no... Ok. Então a gente já retira. Eu sou Darko. Ok, dá. Obrigado, Emanuele. Bom, o próximo item, 4.8, como vocês ouviram, o professor está em diligência. O 4.9 já foi aprovado. O item 4.10, processo número 23.096.006758/2021, dígito 78. Relator, professor Darkon. Professor Darkon voltou? Acho que não. Então, vamos passar para o próximo item. O item 4.11 foi retirado de pauta pela ausência do relator. O item 4.12 também. Então, vamos para o item 4.13. Processo número 23.095.039750/2021, dígito 98. Relatora, professora Jaciara. Professora Jaciara, seu microfone está desligado. Eu não sabia. Boa tarde. Eu fiquei surpresa, eu não sabia que eu tinha um processo designado para mim, não. Eu não fui notificada, não. Gostaria de pedir desculpas aos conselheiros. Recebi a eleição da nossa unidade eu acho que faz uns 20 dias, 25 dias. Eu não sabia, viu, professor Antônio, mas eu me comprometo. Na próxima reunião, o processo está relatado, né? Fiquei até surpresa agora. Tá bom. Bom? Não fique vermelha, não. Isso acontece. Beleza. Jaciara. Professor Antônio. Pois não? Eu acabei de olhar aqui no sistema, desde o dia 2 de junho, que chegou lá no centro, está na unidade acadêmica, UAENF, né? É a unidade acadêmica, né? UAENF. Foi mandado um e-mail para lá, está aberto lá. É o AD, viu? O AD. Não, é outro processo. É outro, sim, é só para tá, ok. Isso. Você quer o de Jaciara, ela tá vermelha ali, viu? Ó. Viu, tá foi enviado pela SODES em 14 de abril, aí essa unidade recebeu em 28 de abril e tá lá desde o dia 2 de junho aberto. Ok. Obrigado, professor, pela informação. Com licença, professor Antônio, socorro, você ia dizer alguma coisa. Eu vi que a aba do pleno foi aberta para mim esses dias, mas eu confesso que eu não tive a perspicácia de verificar se existia alguma designação, viu? E nós enviamos o e-mail. Jaciara, esquenta não. Quando as atividades presenciais voltar, você paga uma rodada de pizza para todo mundo. Maria. Aprovado, viu, X? Eu sei não, viu, professor Antônio, professor X? Vai negociar. Eu gostaria, mais uma vez, né, de informar os colegas. Acho que aconteceu algum erro de caminhamento da minha parte, assim, de conhecimento da minha parte, mas na próxima reunião, professor, o processo vai estar relatado, viu? Tranquilo, professor. Com certeza. O item 4.14.
processo número 23096-024277/2021, dígito 44. Relator, professor Wellington Bezerra. Eu acho que o Wellington não está na sala. Não vi o Wellington, pelo menos, na sala. Não está. Nem professor Darkon voltou. Então, gente, como vencemos, pelo menos de hoje, na próxima reunião, nós voltamos a esses pontos que não conseguimos debater. De toda forma, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Até logo. Boa tarde, pessoal. Até mais. Até logo, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Esse é o momento que esse é o momento que todo mundo diz até mais, ninguém sai da sala, né? Até mais, gente. Vamos sair. Fica todo mundo na sala aí. Eu tô vendo. Vamos embora, pessoal. Eu tenho que ficar aguardando que as pessoas saiam.